Cara, eu tô lá, mas não consigo crescer. Tá faltando aquele conhecimento em SQL para você conseguir realmente ir mais a fundo. O mercado de tecnologia não precisa de quem faça o básico, quem sabe o nome da coisa. Ele precisa de quem realmente tem profundidade. Tem pessoas que nem são da área de tecnologia, da área financeira, falando assim, eu preciso trazer um relatório, só que está dentro de um banco de dados relacional. O desenvolvedor de banco de dados, ele precisa ter um conhecimento bastante amplo em SQL. Java, .NET, cara, eu preciso ter esse conhecimento também? Com certeza. E a gente vê a quantidade de DBAs muitas vezes que tem esse ponto fraco aí do SQL. Então, o desenvolvedor de software também utiliza muito SQL. E o SQL é muito utilizado pelo cientista, porque esses dados que ele vai fazer análise, na maioria das vezes, está em um banco relacional. Quero ser um cientista, um desenvolvedor, um DBA, um analista de BI. Cara, você precisa ter esse conhecimento da linguagem SQL. Aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados e tecnologia. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem SQL, mais um podcast da linguagem SQL, que a gente vai falar aqui sobre quais profissionais de tecnologia precisam estudar SQL. A gente vai dar uma aprofundada sobre esse assunto e te mostrar o quanto que essa linguagem é importante e, de fato, se você está buscando sua primeira vaga e quer realmente uma oportunidade, diversas carreiras precisam desse conhecimento. Se você já trabalha, muitas vezes você não tem conhecimento bom em SQL ainda, pode ser que você está dentro dessas profissões de TI que precisa estudar SQL e muitas vezes talvez isso está impedindo o seu crescimento dentro da área de tecnologia. Eu estou aqui com o Thiago para poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, Guilherme, contigo. Show de bola, por aqui tudo certo. E vamos lá, meu amigo, falar um pouquinho aí sobre quais profissões de TI que precisam estudar SQL. A gente sabe o quanto que isso é importante. Eu acho que a primeira coisa, Thiago, muitas pessoas se cadastram na nossa Masterclass de SQL, eles confundem. Por exemplo, quando a gente fala SQL, eles acham que é o SQL Server ou não sabe que é a linguagem SQL. E tem uma diferença bem grande, né, cara? Existem alguns SGBDs, inclusive o SQL Server é o SGBD da Microsoft, né? E tem a linguagem SQL. Fala um pouquinho da diferença desses dois termos aí, acho que muita gente confunde. Legal, então um SGBD, né, ele é um sistema gerenciador de banco de dados. Então, nós no mercado nós temos diversos, né? Nós temos o Oracle, nós temos o MySQL, nós temos o Postgre e nós temos o SQL Server. Então, o SQL Server é um banco de dados, né, um SGBD. Linguagem SQL se trata da linguagem com a qual você vai interagir com o seu banco de dados. Todos os SGBDs trabalham com o SQL, né? Os SGBDs relacionais trabalham com SQL e você precisa estar inputando ali comandos para retirar informação útil, né, do banco de dados, traduzir isso para realmente informações que serão úteis para tomada de decisão, para atualização de tabelas, enfim, para diversas operações do dia a dia. Mas linguagem SQL é esse dialeto com o que nós comunicamos com o banco, e SQL Server é o banco de dados lá da Microsoft. Show de bola, muito bom, Thiago. E vamos lá, vamos abordar aqui. Nós listamos aqui basicamente oito profissões específicas aqui de tecnologia que precisam, né, saber da linguagem SQL. E vamos falar sobre o primeiro, cara. Qual que é a primeira profissão aí, Thiago, que realmente precisa desse conhecimento? Legal, então o primeiro aqui é o desenvolvedor de banco de dados. O desenvolvedor de banco de dados, ele precisa ter um conhecimento bastante amplo em SQL e aí posteriormente também em PL/SQL. O SQL é a base de tudo, é como você vai se comunicar com o banco e como desenvolvedor você precisa passar ali para o banco comandos de criação, alteração de objetos. Então você vai precisar criar lá dentro tabelas, índices, sequências, funções. Então você precisa ter um conhecimento e um domínio muito amplo sobre o SQL. Você precisa realmente ser um especialista para estar atuando como desenvolvedor de banco de dados, né? Então no dia a dia você vai pegar aquela regra da aplicação que vai chegar para você como um projeto com a estrutura do banco, e aí você vai traduzir aquele que geralmente vem como um diagrama, né, do projeto de banco em realmente comandos para a criação dessas tabelas. Nesse projeto você já vai ter ali todas as regras de negócio definidas
então você precisa realmente aplicar e criar esses objetos. Então, geralmente você cria ali um script que vai servir para atualizar, instalar essas aplicações front-end, né? E aí você precisa fazer todo esse trabalho no banco de dados de criação de objetos, procedures, triggers, e é isso que o desenvolvedor de banco de dados faz. Muito bom, Thiago. Aí talvez possa surgir uma dúvida, né? Ah, cara, mas eu sou um desenvolvedor Java, .NET. Cara, eu preciso ter esses conhecimentos também? Com certeza. Então, se você está desenvolvendo um sistema, tanto para homologar e desenvolver esse sistema, você precisa ter um conhecimento em SQL, até porque nem sempre haverá a figura do desenvolvedor de banco de dados. Pode ser que você tenha ali o desenvolvedor Java que está fazendo a aplicação e, ao mesmo tempo, ele é o desenvolvedor de banco de dados. Então, ele vai precisar fazer a criação de toda essa estrutura, né? Aquela questão do projeto chegar para o desenvolvedor de banco de dados é o mundo ideal e a gente sabe que nem sempre isso ocorre. Então, você, como desenvolvedor Android, Java, JavaScript, você vai precisar ter acesso, muitas vezes, ao banco de dados e testar algumas features, algumas estruturas e depois mandar isso aqui para produção, né? Comitar no Git e tudo mais. Então, você vai precisar ter esse conhecimento também. Muito bom, Thiago. Vamos lá. Vamos falar agora da segunda profissão aí de tecnologia que precisa realmente saber da linguagem SQL. Legal. Então, o segundo é o nosso DBA, que é o nosso administrador do banco de dados. Como administrador, ele precisa ter esse conhecimento profundo também em SQL, para que ele consiga embasar as suas argumentações com o time de desenvolvimento, com gestão, também saiba extrair ali as informações do banco, pois muitas informações administrativas ficam em tabelas, que são as tabelas gerenciais do banco. Dentro do Oracle nós temos as views de performance dinâmica e o dicionário de dados. Então ali você vai ter muita informação sobre os metadados, né, dos seus objetos do banco. Então, por exemplo, para uma tabela você vai precisar saber a table space na qual ela está alocada, quanto de espaço está sendo utilizado por aquela tabela, qual é o usuário owner, né, para qual esquema aquela tabela pertence. Então, tudo isso, todas essas informações vão precisar que você faça consultas SQL dentro dessas tabelas gerenciais, para que você depois consiga até transformar ali em algumas queries em scripts para fazer a execução posterior. Muito bom. E a gente vê a quantidade de DBAs muitas vezes que tem esse ponto fraco aí do SQL, que muitas vezes só sabe criar um banco, fazer essas atividades mais administrativas, e quando chega na linguagem SQL, muitas vezes não tem esse conhecimento. Então é uma base importantíssima também para o DBA. Show de bola. E o terceiro profissão de TI que precisa, Thiago, qual que é? Legal. O terceiro é o nosso analista de dados. Então, ele vai utilizar ali o SQL para extrair informações do seu banco, né? E ele vai realizar análises em cima desses dados. Então, ele vai pegar ali insights, né, com base nos dados. Então, por exemplo, em um grande varejista, ele vai utilizar ali as vendas, vai identificar o principal público-alvo para cada tipo de produto. Enfim, ele vai pegar aquela informação bruta que está lá no seu banco e vai fazer uma análise, né? Não é uma análise muitas vezes tão profunda, que aí entra em outra função que nós vamos falar aqui, né? Ele não faz uma transformação, talvez, desses dados, mas ele precisa utilizar esses dados que estão lá no banco para trazer valor, né, para o seu negócio. Então, geralmente ele está fazendo ali um suporte de apoio à decisão, né? Ele está apoiando a parte gerencial da empresa a tomar as decisões com base naqueles dados que ele extrai do banco de dados via SQL. Muito bom, Thiago, muito bom. E a quinta, na verdade a quarta, né? A quarta profissão de TI, diz aí qual que é, cara. Exato. Então aqui entra o desenvolvedor de software, né? Que é aquele desenvolvedor Java, aquele desenvolvedor Android que até nós já Sim. citamos anteriormente. Então ele precisa ter esse conceito do SQL e ele bem consolidado justamente para fazer os testes necessários, criar objetos no banco, a fim de testar como que a aplicação vai se comportar, tanto no momento dessa conexão, se ele vai alcançar o banco, se ele vai conseguir fazer as tarefas pertinentes lá dentro do banco de dados. Então, o desenvolvedor de software também utiliza muito SQL. Muito bom. A quinta profissão seria um engenheiro de BI. Fala um pouquinho sobre isso.
Legal, então aqui o BI, nós temos já um cara um pouquinho mais avançado que analista de dados, porque Hum. além dele fazer toda a análise de dados, ele vai precisar mostrar isso de uma maneira visual. Então, geralmente, as ferramentas de BI têm ali a questão de cubos, por exemplo, né? É bem comum ver aí em grandes ERPs, por exemplo, TOTUS utiliza ali uma ferramenta de cubos, né? E por trás dos panos nada mais é do que um SQL que está sendo executado ali. Então, em alguns pontos, né, ele pode ter até uma interface fora do código SQL, mas a estrutura por trás dos panos é o SQL. Então, se você precisa fazer algo mais avançado, geralmente essas interfaces não dão conta e você vai precisar realmente imputar ali o SQL puro, né, por trás dos panos. Então, você vai fazer o uso mais avançado do SQL e depois, com essa informação extraída, vai fazer ali toda a configuração do BI para que ele apresente da maneira correta essas informações. Show de bola. A sexta profissão aí, cara, que precisa da linguagem SQL. Aqui entra o analista da qualidade dos dados. Isso daqui é bastante importante também, né? A característica dele é que você precisa ter os seus dados bastante íntegros e com uma qualidade elevada para uma tomada de decisão assertiva. Então, esse analista ele vai realmente fazer as políticas de tratamento de dados e de inserção de dados do banco funcionarem da maneira correta. Então, ele vai verificar se está sendo seguido um padrão de qualidade que é definido pela política da empresa dentro do banco de dados. Então, por exemplo, né, digamos que eu tenha lá uma aplicação onde o campo de sexo está sendo imputado pelo usuário. Então, eu posso ter ali vários tipos de inserção. Feminino, todo escrito por extenso, letra maiúscula, minúscula, só F, só MASC para masculino, só M. Então, nota que esse padrão ele está muito desconexo, não segue uma qualidade. Então, esse analista ele precisa conhecer o SQL para verificar essas situações e depois passar para o pessoal da aplicação. Olha, eu acho que esse campo aqui a gente pode colocar uma checkbox, pode colocar ali um botão diferente ali para que ele realmente consiga selecionar dentre uma lista de opções. Então, é o cara que vai consultar os dados com SQL e vai repassar isso para a aplicação, se necessário, para fazer essa manutenção da qualidade dos dados. Show de bola. E a profissão 7, cara, que precisa aí da linguagem SQL, dizer pra gente. A 7 é o nosso cientista de dados, né? Então, o cientista de dados, ele vai bem além do analista, né? O analista, geralmente, ele pega a informação que está no banco e bola um relatório, faz ali um tratamento mais inicial dos dados. Já o cientista, ele consegue analisar insights muito mais profundos, então ele utiliza de técnicas muito mais avançadas, que podem incluir, inclusive, machine learning, inteligência artificial e tudo mais. E o SQL é muito utilizado pelo cientista, porque esses dados que ele vai fazer análise, na maioria das vezes, está em um banco relacional. Então você precisa saber extrair isso da maneira correta. Se você já tem um conhecimento de SQL avançado, você vai conseguir fazer um tratamento ou um pré-tratamento desses dados no momento da consulta. Então você vai utilizar um case para fazer ali uma padronização de dados, você vai utilizar de funções para trazer esses dados no formato correto, e aí depois passar esses dados em ferramentas mais avançadas. Então, o cientista de dados, né, muita gente tem aquela ideia que precisa só do Python, mas o SQL juntamente com o Python são os dois grandes pilares, principalmente no início de carreira do cientista, que são fundamentais para que ele tenha o sucesso lá na frente, para falar de machine learning, inteligência artificial. Então, SQL é um dos pilares do cientista de dados. Muito bom. E a oitava profissão que precisa de SQL? Aí entra o nosso engenheiro de sistemas. Então, eles podem precisar ali de habilidades SQL. É claro que ele não vai utilizar na mesma intensidade de um analista, de um cientista, mas ele precisa ter um conhecimento sólido até para solucionar problemas que se relacionam a acesso, a criação ou até a verificação, né, a supervisão do que está sendo feito ali pelos desenvolvedores do banco de dados. Então, seguir ali o desenvolvimento, verificar se está sendo implementado da maneira que aquele projeto foi enviado para desenvolvimento e fazer realmente toda essa parte de
acompanhamento do time. Então, ele precisa ter esse conhecimento, até porque para você chegar nesse nível, geralmente você vai iniciar lá de baixo, ou como desenvolvedor de banco, ou como desenvolvedor de software, e depois você vai subir para esse cargo de engenheiro de sistema. Muito bom, Thiago. Pessoal, falamos aqui as 8 profissões de tecnologia que precisa estudar a linguagem SQL, só que eu quero entregar até um pouquinho mais aqui. Muitas vezes, em muitas empresas, podem utilizar os nomes dos cargos diferentes, e a gente tem visto, até nas nossas imersões de SQL que a gente tem feito, tem pessoas que nem são da área de tecnologia, da área financeira, falando assim, eu preciso trazer um relatório, só que está dentro de um banco de dados relacional. Então, precisa saber SQL. Então, eu te falo que, com certeza, a gente poderia falar aqui mais de 10 profissões, não só de tecnologia, que precisam analisar dados, precisam trazer relatórios, precisam realmente ter conhecimento da linguagem SQL. Então, é fundamental. Então, você que está buscando a primeira vaga, cara, eu quero entrar em uma dessas vagas. Eu quero ser um cientista, um desenvolvedor, um DBA, um analista de BI. Cara, você precisa ter esse conhecimento da linguagem SQL. Muitas vezes, a falta desse conhecimento pode estar te travando de conseguir sua primeira oportunidade. E você que já trabalha, você pode estar travado por conta disso. Cara, eu estou lá, mas não consigo crescer. Está faltando aquele conhecimento em SQL para você conseguir realmente ir mais a fundo. O mercado de tecnologia não precisa de quem faça o básico, quem sabe o nome da coisa. Ele precisa de quem realmente tem profundidade, quem realmente consegue resolver os problemas do dia a dia. E é esse tipo de profissional que tem se destacado. E por isso, gente, a gente vai fazer uma imersão de SQL. Nessa imersão a gente vai abordar temas da prova de certificação para você sair do básico e se tornar um cara certificado, projetos práticos da linguagem SQL com muita mão na massa, para sair do basicão e talvez ali conseguir sua primeira vaga, ou mudar de área, ou até mesmo crescer e tirar uma certificação dentro da área de tecnologia. Essa imersão é para você. Digite aqui embaixo, eu quero, que o nosso time pode explicar realmente como que funciona para você fazer parte dessa imersão. Tiago, mais alguma coisa aí relacionado às profissões de TI que precisa estudar SQL? Só aproveitando um pouquinho desse teu gancho, né, do financeiro ali que utiliza o SQL, é bem isso. Então, geralmente a empresa grande, ela já tem isso muito bem segmentado. Então, você tem a área de análise de dados, a área de BI, a área financeira, e cada um tem sua função. Agora, quando você começa a diminuir o tamanho das empresas, a pequena e médio porte, essas funções, muitas vezes, elas nem existem dentro da empresa, e realmente o financeiro, o comprador, precisa fazer a parte de análise de dados, e o BI também para apresentar para a gerência, para o diretor. Enfim, existem esses cenários. Inclusive, dentro da nossa mentoria, a gente tem cenários de compradores, pessoas do financeiro que utilizam o SQL no dia a dia, justamente para trazer um maior valor para a empresa. Então, lá numa compras, ele vai buscar um relatório de histórico de preços, o financeiro vai verificar fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber via SQL. Então, muitas vezes consegue ter uma customização muito maior do que aquele relatório padrão que vem dentro do sistema. Então, SQL em todas as áreas, quando você fala que precisa retirar informações e apresentá-las, né, quando fala em pequena e média empresa, geralmente ela está mesclada com outras funções mais comuns, né, mais tradicionais da empresa. Então, é bem bacana esse gancho que você fez. Muito bom, Thiago. Pessoal, fica aí o convite, se você realmente quer entender o quanto que SQL é importante para a sua carreira, para o seu próximo nível, deixa um comentário aqui embaixo que o meu time pode explicar realmente como que funciona para você fazer parte dessa imersão. Thiago, fechamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.